Então, o IZC, ele pode ser colocado de duas formas. Ele pode ser colocado entre o dente 5 e 6, ou seja, entre segundo pré e primeiro molar, ou ele pode ser colocado entre primeiro e segundo molar. Então, nós identificamos dois tipos, dois sítios, para poder fazer a instalação destes dispositivos. Então, eu vou passar o passo a passo da técnica, porque eu acho que o mais importante é nós estarmos identificando a técnica, porque a técnica bem feita, você tem uma mecânica bem feita. Se você não consegue aplicar a técnica bem, o que vai acontecer? A sua mecânica também não vai ficar bem. Então, o interessante é fazer uma técnica ideal, que é o que nós vamos mostrar aqui para vocês. Então, aqui nós estamos demonstrando a junção, onde nós vamos fazer essa instalação do dispositivo. Então, o que nós vamos fazer nessa região? Primeiro, vamos inserir o dispositivo a 90 graus. Por que 90 graus? Porque essa área é uma área onde nós vamos ter o osso, ele é um osso mais reto, você não tem essa curvatura. E nós vamos fazer a instalação do dispositivo com uma inclinação de 60 a 70 graus. Então, se nós tentarmos entrar com esse dispositivo com uma inclinação de 60 a 70 graus, o que vai acontecer? Você vai ter uma chance muito grande desse dispositivo escorregar. Ele escorregando, o que vai acontecer? Você vai dilacerar o tecido do paciente. Então, essa inserção inicial de 90 graus é para você ter uma fixação do dispositivo, uma fixação inicial. Aí vão perguntar, tá, mas qual que é a quantidade? A quantidade aí é em torno de 1 milímetro. Então, na outra imagem, você já consegue visualizar esse 1 milímetro. Esse 1 milímetro nada mais é que essa ponta do dispositivo inserindo dentro desse osso cortical, sem a necessidade de qualquer tipo de lança ou qualquer perfuração prévia. Então, quando nós inserimos esse dispositivo ali, ele já tem uma estabilidade. Para quê? Para posterior, nós podemos fazer o quê? Essa inclinação, que é de 60 a 70 graus. Fazendo essa inclinação, nós sempre inserimos a rosca com um giro e depois o torção da mão para chegar a essa angulação de 60 a 70. Nunca pode ser feito de uma vez só, porque se fizer de uma vez só, esse dispositivo acaba saindo do osso. Então nós vamos fazer essa curvatura de 60 a 70 graus, nessa mudança de direção, lentamente. Fazendo lentamente, nós chegamos a esta posição final, que é esta posição da chave, que eu estou demonstrando aqui, ó. E depois disso, se termina toda a inserção. Normalmente, a hora que termina essa inserção, esse dispositivo, ele normalmente fica com uma área exposta de 5 milímetros, que seria cabeça, transmucoso e até 1 milímetro de rosca. Não tem problema nenhum, porque esse paciente, nós estamos trabalhando ele em região de mucosa. Como nós estamos trabalhando em região de mucosa, o que vai acontecer? Vai ter uma tendência de inflamação. Como vai ter essa inflamação, essa rosca que fica exposta, ela acaba coberta pela própria inflamação local que nós vamos ter desse paciente. Então, falar, mas eu nunca fiz com rosca exposta, porque no dispositivo entre raízes nós fazíamos com rosca exposta. A mecânica e a mecânica de instalação, método de instalação é bem diferente. A mecânica é diferente para esse dispositivo. Então, existe essa necessidade de se deixar essa rosca para fora. Então, normalmente fica em torno de 5 milímetros. Mas, você fala, eu preciso deixar 5 milímetros em todos os casos? Não, alguns casos nós deixamos um pouquinho mais, até 6 milímetros, 7 milímetros. Então, depende muito do caso. E também vai depender muito do tamanho do dispositivo. Nós preconizamos normalmente utilizar um dispositivo que é o dispositivo 2x12. Ele vai ter 10 de rosca, 2 de transmucoso. Mas nem sempre, em todos os casos, nós conseguimos utilizar esse dispositivo. Às vezes nós queremos fazer, por exemplo, uma mecânica de retração, mas nós temos que fazer a instalação desse dispositivo um pouco mais para apical. Então nós abrimos mão no dispositivo que é um dispositivo de 2x14. Ou seja, existem várias formas de se colocar o IZC. Por isso que tem dispositivos de 2x12, 2x14, depende da sua biomecânica. Aqui eu estou dando a técnica padrão, que é essa técnica preconizada pelos professores Chris Chang, professor John Lin, os professores taiwaneses. Então aqui, no outro slide, nós estamos mostrando uma variação
que é uma variação que saiu no artigo do professor John Lin, onde ele identificou o IZC como IZC Lewis IZC6 e Lins IZC7. Qual a diferença? O Lewis IZC6 é uma região entre segundo pré e primeiro molar, onde se tem uma quantidade menor de osso. Como tem uma quantidade menor de osso, é mais difícil a instalação. Na outra imagem, que é essa imagem, nós estamos falando do Lins IZC7, que é onde nós temos uma quantidade maior de osso. Então, a maioria dos pacientes adultos, nós trabalhamos com IZC7, porque o IZC7 é o sítio de instalação com maior quantidade de osso, ou seja, tem estabilidade maior e tem uma facilidade maior de instalação. Por isso que ele dividiu em IZC6 e IZC7. Então, aqui, nós estamos exemplificando bem o que é um IZC6. O IZC6, na imagem da direita, nessa ilustração, vocês têm aqui exatamente o segundo pré-molar e o primeiro molar, e o IZC6 é colocado entre esses dois dentes. E aqui, ó, a imagem do paciente, colocado exatamente IZC6, que é entre segundo pré e primeiro molar. Percebam a inclinação do dispositivo, é em torno de 60 a 70 graus. E aqui, exemplificando o IZC7. Percebam que esse paciente foi colocado o IZC entre o dispositivo, né? Entre o 6 e o 7. Então, aqui na imagem, nós conseguimos observar bem esse posicionamento entre o 6 e o 7. E aqui na foto tem, ó, o 6 e o 7, bem exemplificado aqui. Por exemplo, essa mecânica aqui é a mecânica de um paciente que está sendo feita a intrusão com vestibularização. Então, esse paciente ele tem mordida cruzada e tem extrusão dos dentes posteriores. Então, nós estamos fazendo a intrusão dos posteriores com um IZC. Então, essa é uma das indicações que nós podemos utilizar.